Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Faça a terra se alegrar com a alegria da unidade. A unidade produz alegria, tanto quanto a divisão ou a desunião produz tristeza. Em um processo de divisão, em um processo de separação, em um processo de afastamento, sempre haverá alguém sofrendo. Por outro lado, num processo de união, num processo de adesão, num processo onde a gente se une e Deus tem essa maneira misteriosa e sobrenatural de pegar muitas coisas e torná-las uma só. Deus é um ser que contém essa característica, esse atributo. Um dos atributos de Deus é a unidade. Isso está contido no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, conhecido pelos judeus como Shema, algo que eles repetem sempre para afirmar essa verdade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra Erad no hebraico, que é traduzido ali por único, ela tem dois sentidos. Ela pode ser único no sentido de diferente dos demais, de todos os outros, único Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Mas único ali, Erad, também tem um sentido de unidade, Ele é um só. Tiago pergunta na sua carta, crês tu que o Senhor é um só? E ele mesmo responde, até o diabo crê e treme. Note bem que a pergunta de Tiago não é sobre a existência de Deus, mas sobre a quantidade de Deus. Crês tu que Deus é um só?
Portanto, unidade é uma característica, unidade é um atributo divino. E como Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, Ele comunicou conosco esse atributo, que significa a capacidade de ser um, mesmo sendo mais de um. Unidade. E aí, quando Ele cria a mulher como Ézer, como ajudadora do homem, auxiliadora, Ele diz que a partir do momento em que eles se unirem, eles se tornarão uma só carne. Como que um homem e uma mulher se tornam um só? E na sua palavra Ele diz que é muito bom, que é muito agradável quando os irmãos, mesmo sendo muitos, se tornam um só. Quando os irmãos estão unidos. E a raiz da palavra unidos no Salmo 133 é a mesma palavra que diz que o Senhor é único, é errad. Errad é uma unidade composta no hebraico. Ao contrário de Yahid, que é também uma palavra hebraica, que também significa unidade, único, mas é unidade absoluta. Vou te explicar a diferença com uma ilustração, muito fácil de você compreender. Quando um hebreu quer dizer uma uva, ele diz Yahid uva, porque é uma unidade absoluta, uma uva, não tem como fragmentar. Mas quando um hebreu vai dizer um cacho de uvas, ele diz errad, cacho de uvas, porque embora um cacho seja uma unidade, um cacho, mas é uma unidade composta de outras unidades. Portanto, ele, para diferenciar, ele chama uma uva de Yahid e ele chama um cacho de errad. A palavra que o escritor bíblico escolheu para denotar Deus e para denotar a união dos irmãos não é Yahid, é errad. Portanto, o nosso Deus é uma unidade composta de outras unidades. Como que nós explicamos isso? A partir de Atanásio e do seu credo, Trindade. 3 pessoas unidas em um só Deus. E como Ele comunicou esse atributo conosco, nós temos a condição, mesmo sendo 2 ou 3, de nos tornarmos um só povo, um só batismo, um só Senhor, um só propósito, uma só visão, uma só direção, porque todos nós estamos caminhando rumo a um lugar onde todos habitaremos por toda a eternidade. Unidade é propósito de Deus para a vida do seu povo, sempre foi. Sempre foi. Portanto, na restauração de todas as coisas, na regeneração da imagem de Deus em nós, a partir do nosso novo nascimento, como filhos de Deus, esse propósito entra em vigor. E Filipos era uma cidade da Macedônia, a primeira cidade da Macedônia onde Paulo plantou uma igreja. E Filipos era uma cidade conhecida pelas divisões. A igreja de Filipos era uma igreja que ao mesmo tempo era muito abençoada, muito próspera, muito viva, muito ativa, muito generosa. É uma das igrejas que mais contribuiu com o ministério do apóstolo Paulo. Mas também era uma igreja que sofria com divisão, falta de unidade. E aí o apóstolo Paulo, então, por volta de 60, 62 depois de Cristo, preso em Roma, nos seus últimos momentos de vida, seus últimos dias, talvez meses, ele já preso, recebe notícias de que a igreja que se reunia em Filipos estava passando por algumas dificuldades. Como ele tinha um carinho especial, pois ele mesmo plantou aquela igreja, ele investiu naqueles irmãos, ele caminhou, e como ele mesmo chama alguns ali, companheiros de jugo dele, ele não pensa 2 vezes em pegar um pergaminho, uma pena, e começa então a escrever exortações, direções, admoestações
e louvar a Deus, e direcionar e instruir a igreja que Deus confiou aos seus cuidados. Mesmo dentro da cadeia, mesmo preso em Roma, talvez uma prisão domiciliar, ou nesse momento aqui já uma prisão mais severa, não sabemos em qual momento do seu martírio ele estava, mas é certo que ele estava encarcerado, preso, tolhido pelo Império Romano, sendo acusado de ser um dos principais criminosos do cristianismo. Porque o cristianismo era considerado pelo Império Romano um crime gravíssimo. E aí ele vai escrevendo a carta e chega nesse ponto onde uma das palavras centrais dessa perícope, desse trecho da carta, é a alegria. A palavra alegria aparece aqui, salpicadamente, no versículo 1, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria. Vocês são o motivo da minha alegria. Eu estou preso aqui em Roma, não tenho muito motivo para me alegrar, mas quando eu me lembro de vocês, eu sinto saudade de vocês, vocês são muito saudosos. Eu tenho saudade de Filipos, e isso me alegra, quando eu me lembro de vocês. No versículo 4, ele pede para aqueles irmãos, ainda que vocês tenham motivo para se entristecer, ainda que essa minha carta ative a memória de vocês de que eu estou preso e posso morrer daqui a pouco, não fiquem tristes. Alegrem-se. Vocês têm o Senhor. Alegrem-se no Senhor. O Senhor é fonte suficiente de alegria para vocês. Outra vez, eu vou repetir. Alegrem-se. E lá no versículo 10 ele diz, eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Porque Paulo ouve dizer que havia algumas coisas erradas na igreja de Filipos, mas ele também ouve dizer que a igreja de Filipos ofertava e orava generosamente pela vida dele. Um líder, um missionário, um apóstolo que planta uma igreja, cuidou de tanta gente, e agora abandonado em Roma, sozinho, como ele escreve a Timóteo, todo mundo me abandonou. Até fulano, ciclano, beltrano, gente que ele investiu, gente que ele se sacrificou, gente que ele quase morreu para ganhar aquela vida, e no final da vida as pessoas viraram as costas e o apóstolo Paulo morreu sozinho, abandonado em Roma. E aí ele ouve dizer que a igreja de Filipos tinha um carinho especial por ele, orava, ofertava, e que muitas das ajudas que chegavam até Paulo em Roma eram oriundas da igreja de Filipos. E aí ele diz, embora eu tenha motivos para chorar, eu vou sorrir, porque vocês estão cuidando de mim nessa hora que eu tanto preciso. Alguém que tanto cuidou e depois precisava de cuidados. Porque é assim, quem cuida também precisa de cuidados. E a igreja de Filipos tinha essa sensibilidade. Então a alegria é uma palavra-chave nesse texto. E por isso ele foi direcionado por Deus e escolhido para ser exposto aqui nessa noite. Alegria. Alegria que no grego é a palavra chara, que por sua vez é raiz da palavra carisma. Portanto, uma pessoa carismática é essencialmente uma pessoa alegre. E a palavra carisma, por sua vez, significa dom. Dom, um presente que Deus dá, mesmo sem a pessoa merecer, para que Deus, através dela, possa agir e operar para a edificação da igreja. E aí eu aprendo aqui nesse texto algumas coisas muito preciosas. Porque Paulo fala da alegria, mas também fala da necessidade da união, da unidade. Porque existem duas mulheres naquela igreja, Evódia e Síntique, que estavam brigadas, estavam divididas, porque quando
duas pessoas têm duas visões diferentes, aí é uma divisão. E agora? Qual visão é a correta? Qual visão é a de Deus? Qual visão vamos adotar? A de Evódia ou a de Síntique? E nós, como seres humanos limitados, temos a tendência natural de tomar partido. Aí tem o time da Evódia, e aí tem hashtag time Síntique. E agora? Ao que parece, por terem seus nomes citados, e você sabe que nesse contexto bíblico, principalmente pelas penas do apóstolo Paulo, para que uma mulher seja citada, ela tem que ter uma relevância muito especial. E essas duas mulheres são citadas os seus nomes, o que demonstra que realmente aquilo era um problema que precisava ser resolvido na igreja de Filipos. Daí vem a ideia. Se a palavra-chave da perícope, se a palavra-chave dessa passagem, desse texto é alegria, mas existe um problema de unidade que precisa ser resolvido, então a falta de unidade deve ser um dos ladrões de alegria dentro da igreja. Muitos pastores, muitos eruditos, hermeneutas, exegetas, vão ler esse capítulo 4 de Filipenses com essa ótica de que Paulo está colocando aqui quais são os ladrões de sua alegria. E aí ele diz: a prisão em Roma não rouba minha alegria. Os açoites não roubam minha alegria. A fome que eu passei, as pedradas que eu levei, o sofrimento, nada disso tira minha alegria. O que tira minha alegria é ver a igreja dividida. O que tira minha alegria é ver que vocês são generosos, que vocês são cheios de dons, que vocês têm muito potencial, mas estão impedidos de avançar por falta de unidade. E aí eu fico imaginando, um cara que passou por tudo que o apóstolo Paulo passou, foi dado como morto, de tanta pedrada que levou. Um cara que naufragou, que foi picado por uma cobra e quase morreu. Um cara que passou por tudo isso, dizer que o que tira a alegria dele é ver a igreja dividida. É ver a igreja com partidos. É ver a igreja com os grupos. O grupo da Evódia e o grupo da Síntique. Portanto, nós precisamos, como igreja, e os princípios, nós não estamos em Filipos, nós estamos em Vila Velha, mas os princípios de orientação que Paulo usou, inspirado por Deus, para orientar a igreja de Filipos, esses princípios valem também para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. E se essas orientações inspiradas serviram para orientar aquela igreja, também servem para orientar as nossas vidas como igreja de Jesus aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu vejo é que, quando existe unidade na igreja, essa igreja está constantemente recebendo prêmios, recompensas da parte de Deus. O primeiro versículo diz: portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Minha alegria e minha coroa. Existem duas palavras no grego que podem ser traduzidas por coroa. Primeiro é a coroa real, a coroa de metal, a coroa que tem pedrinhas, que é a palavra diadema. Diadema é coroa em grego, só que é a coroa que um rei usa. Coroa de metal, diadema. Só que não é essa palavra que o apóstolo Paulo chamou os irmãos de Filipos.
Também não é esta palavra que Jesus disse em Apocalipse: ao que vencer lhe darei a coroa da vida. É uma outra palavra, e a palavra é Stéfanos. Lá em Apocalipse, Jesus diz que vai dar aos cristãos que forem fiéis até o fim a Stéfanos Zoe, a coroa da vida. Não é diadema bios, como muitos interpretam. É uma coroa de metal que tem pedrinhas. E tudo que você fizer de bom para a igreja, para Jesus, para alguém, você ganha mais pedrinha na sua coroa. Porque quando chegar lá, você vai ter uma coroa. E ela tem que estar cheia de pedrinha, não é de pedrinha. Porque Stéfanos é a coroa que ganha um atleta como prêmio da sua vitória. Nos jogos greco-romanos, quando um atleta estava no pódio para receber o prêmio, eles não tinham o costume de dar troféus como nós temos hoje, ou medalhas. Isso é mais recente. O atleta recebia em sua cabeça uma coroa de louros. Louro, essas folhinhas que a gente bota no feijão. Dá um ramozinho bonito, e aí eles ataviavam aquele ramo de louros e faziam, circuncidando a cabeça do atleta, uma coroa de louros. Isso é Stéfanos. É a recompensa, é a premiação por ter sido vencedor naquela modalidade. E aí, Jesus diz para a igreja lá em Apocalipse: eu vou dar para vocês a Stéfanos Zoe, a coroa de louros, a recompensa, o prêmio que vai ganhar aquele que for fiel até o fim, é passar a vida eterna comigo. A Stéfanos Zoe, porque coroa da vida, vida ali também não é bios, é Zoe, que não é vida física, é vida espiritual, é vida eterna. Portanto, essa história de pedrinha na coroa, irmão, cuidado, tá? Primeiro que ela cria uma meritocracia na igreja, que é conduzida por graça. E segundo que exegeticamente é furada. Então, em primeiro lugar, o que é que ganha uma igreja unida? Ganha que ela se torna coroa. Alegria e coroa. Paulo olha para aquela igreja e diz assim: vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. É como se ele dissesse: eu estou no fim do meu ministério, eu estou preso em Roma. Quando eu olho para trás, eu vejo um monte de gente que me abandonou, um monte de gente que me decepcionou, um monte de gente que eu investi tanto e eles não me retornaram nada. Mas isso não é motivo para me entristecer, porque eu olho para vocês e vocês são como se fosse uma recompensa pelo meu ministério. Porque aí em Filipos, ainda tem uma igreja que ora, ainda tem uma igreja que oferta generosamente, ainda tem uma igreja que, apesar de estar dividida, ainda quer, de forma zelosa, estar no centro da vontade de Deus. Porque é assim que acontece, irmãos. As igrejas têm problemas e todas têm. A diferença é que algumas, apesar dos problemas, estão dispostas a avançar para o centro da vontade de Deus, e outras não. E Paulo está dizendo: algumas comunidades estão emperradas, impedidas de avançar, porque não querem resolver. Mas se vocês resolverem isso, vocês vão avançar. Vão avançar. E aí, em segundo lugar, versículo 2... eu vejo aqui que se nós formos unidos, a recompensa que nós teremos serão pensamentos alinhados. As divisões serão desfeitas porque a gente não vai pensar diferente. Porque o grande problema da unidade não é de prática, é de pensamento. Os nossos problemas, em termos de discordâncias, não são práticas. Na prática, a gente não discorda de quase nada, ou de nada. Porque na prática, a gente está aqui pelo mesmo motivo. Todo mundo está aqui porque quer ouvir uma palavra, porque quer, e a gente quer basicamente fazer as mesmas coisas. E na hora de fazer, a gente quase não faz nada diferente um do outro. Só que na hora de pensar, aí cada um tem uma ideia, aí cada um tem um pensamento, e cada um está levando isso que eu estou falando aqui agora para um lado.
Tem gente que está ouvindo isso falando, isso aí é amarelo, 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 pastor. Tem outro que está lá atrás assim, vermelhaço. Vermelho, era isso aí, pastor, vermelhão mesmo. E cada um está com um pensamento. Agora, na prática, eu estou vendo um povo unido. Todo mundo quietinho, com a boca fechada e os dois ouvidos atentos, me ouvindo, menos a Clarice e o Messias. Percebe? Agora, e no pensamento? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, Evódia, que é a cheirosa, sabia? Évódia, no grego é cheirosa. E Sintique é afortunada. É alguém que recebeu uma fortuna. Afortunada. Olha só, a cheirosa e a ricaça. Já pensou? Dividiu a igreja. Porque tem gente que prefere o perfume da Evódia. E tem gente que prefere a fortuna da Sintique. E agora? Quem poderá nos defender? A cheirosa e a rica, a afortunada, cismou de pensar diferente uma da outra. E aí a orientação do apóstolo, percebam comigo, rogo a Evódia e rogar aqui, ele está usando a palavra assim, pedir com o maior desespero possível, estou rogando, é mais do que clamar. Pensem concordemente no Senhor. Percebe? Não é, tenham a mesma prática, tenham as mesmas atitudes, não é tenham o mesmo pensamento. Phronem, essa é a palavra que Paulo usa, phronem in Kyrios, phronem, e aí eu fui pesquisar a origem dessa palavra que eu nunca tinha visto, e ela é usada só aqui e num trecho da epístola de Timóteo, phronem. Falei, que miséria é esse phronem? Fui pesquisar. E aí eu descobri que vem do termo phronema. E phronema, no grego, é um pensamento fixo. Uma ideia fixa em alguma coisa. Uma obstinação, um phronema. E aí eu falei, gente, mas então o que é que o Paulo está pedindo para essas duas donas? Para elas phronem, pensar obstinadamente, mas elas já são obstinadas, tanto que elas estão brigando uma com a outra. Aí eu vi o detalhe, phronem ne Kyrios. Eu falei, é isso! Vocês duas são duas teimosas, duas obstinadas, duas ideias fixas, que quando cisma com o negócio, sai da reta. Conhecem umas donas assim? Pois bem. Aí o que é que o Paulo está dizendo? Já que vocês são assim, foquem no Senhor. Não quero saber qual é a ideia da Sintique, nem qual é a ideia de Evódia. Não quero saber qual é o pensamento da Evódia, nem qual é o pensamento da Sintique. Eu quero saber qual é o pensamento do Senhor acerca de vocês. E tanto Evódia quanto Sintique têm que submeter os vossos pensamentos à ideia de Jesus, porque Ele é o dono da igreja. Não é nem Evódia nem Sintique. Porque a igreja não tem um dono humano, a igreja tem um dono divino, porque a igreja é o povo de Deus. Falei, é isso. Então se nós formos unidos, o que é que a gente ganha de brinde? O que é que a gente ganha de recompensa, de prêmio? A gente ganha pensar alinhado à vontade de Deus. Impossível estar alinhado com o pensamento de Deus se os nossos pensamentos estão brigando entre si. E aí, não é questão de quem está mais certo. É questão de quem está mais perto. Eu acho que fulano está certo. Mas será que fulano está perto? Porque a orientação de Paulo é que os nossos pensamentos devem ser levados cativos, phronem, ao Senhor. Portanto, ainda que a ideia pareça louca, se ela estiver mais perto da ideia de Cristo, ela é a certa.
Porque não é quem está certo, é quem está perto. Qual das ideias está mais perto de Cristo? Que todas as ideias se submetam à ideia de Cristo. Porque se tivermos a mente de Cristo, seremos conduzidos pela vontade de Cristo. E esse é o propósito dele para nós como igreja. Phronein. Todos nós. Phronein nekirios. Pensar obstinadamente no Senhor. E a pergunta é, o que o Senhor quer? O que é que Jesus quer? Eu não sei o que Jesus quer. Já leu os 4 evangelhos? Já leu o livro de Atos? A ação do Espírito de Cristo ali nos apóstolos? Já. E não entendeu a vontade de Cristo para a igreja? Não. Já leu as 3 epístolas de Paulo? Já. E não entendeu? Já leu as epístolas gerais? Já. E não entendeu? Não. Já leu a revelação de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor? Você está falando do Apocalipse? Estou. Já leu? Já. E não entendeu? Não. Então tem alguma coisa errada. Já nasceu de novo? Então, vamos conversar sobre isso? Porque como que uma pessoa nascida de novo, gerada pelo poder do Espírito de Deus, para fazer a vontade de Deus, não consegue ser guiada pela vontade de Deus revelada na sua palavra? O problema é que existem muitas vozes. Há muitas vozes na internet, nas igrejas. O que mais tem é voz para dar direção para a gente. E tem umas vozes que são doces, que são emocionantes, e que levam o nosso pensamento cativo, e que nos induz a pensar algumas coisas. Mas espera aí, qual é a voz de Deus? Qual é a opinião de Deus? Eu preciso extrair das Escrituras. O que é que Deus quer para a minha vida como igreja? E o que Deus quer é unidade, porque sem unidade não tem alegria. E o que Ele quer é fazer a terra se alegrar. Mas como Ele fará a terra se alegrar se a igreja não está alegre? E muitas vezes o que tira a alegria da igreja é a falta de unidade. São as evódias e as síntiques que surgem, que se levantam. São os Paulos e os Apolos. Lembra de Corinto? Em Corinto eram 2 homens, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Em Filipos era, eu sou da Evódia, eu sou da Sintique. Sempre vai ter, eu sou do fulano, eu sou do ciclano. Eu estou aqui, eu estou lá. Time A, lado A e lado B. Até o funk dos anos 90, lá no Rio de Janeiro, Furacão 2000, tinha isso. Lado A e lado B. Então a igreja ganha como recompensa, como Stefanos, os pensamentos produtivos. A igreja aprende a viver em unidade, porque ela entende que na unidade não vale mais quem está certo, vale mais quem está perto. E a gente não quer estar certo, a gente quer estar perto de Jesus. Quer que Jesus quer ganhar vida. Ide e pregai, ensinando-os a guardar, fazendo discípulos e batizando. É isso que ele mandou fazer. Tudo que tiver perto disso, está certo. Ele não disse, ide e cultuai, ide e cantai, ide e adorai, ide e iluminai, ide e datachonai, ide e sequelai, ide, nada disso. Nada, com todo respeito a todos os ministérios, mas ele não disse, ide tomai chá, ide congressai, ide dançai, ide, não disse. Ele disse, ide e pregai. Você vai usar a dança para pregar? A sua dança está perto de ir e pregar? Tá, então está certo. Você vai usar o chá para ir e pregar? Tá perto disso aqui? Tá, então está certo. Você vai usar mais o quê? Você pode usar o que você quiser. Eu quero saber se está perto da ordem que Jesus deu. Ele só deu uma ordem. Ide e pregai. Ele não mandou a gente nem se reunir todo domingo. Ele mandou a gente sair, ir e fazer discípulo. A questão é que discípulo é simples. Só faz quem é.
Quem não é, não faz. Aí o que é que a gente enfiou no lugar para poder dormir mais tranquilo? Porque a nossa consciência pesa. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Eu olho para trás e não vejo um discípulo que eu fiz. Uma pessoa que eu ensinei Bíblia. Uma pessoa que eu caminhei junto. Meu Deus do céu, minha consciência está pesada, eu não fiz o que o Senhor mandou. Então eu vou fazer uns eventos. Que tal se eu fizer uns eventos? Que tal se eu fizer uns cartazes bonitos? Que tal se eu encher um salão de pessoas? Que tal se tiver uma música animada e eu trago alguém que fala muito bem e as pessoas serão abençoadas? Que tal? Aí a consciência fala, beleza, aí já dá para dormir em paz. Então amém. Mas ele não mandou fazer nada disso. Não mandou fazer nada disso. Só mandou ir pregar. Pregar o quê? O que vocês têm aprendido. Como é que aprende? A gente se junta para aprender. Aí tem na terça nas casas. Aí tem quinta aqui. Tem quarta à noite no instituto. Aí tem domingo de manhã nas classes. Tem sábado de manhã no instituto. A gente se junta para aprender. Para poder ir e pregar com mais eficácia, com mais relevância, com mais produtividade. É só isso. Só isso. Porque hall de membros não é livro da vida. Garante nada. O que é que a igreja ganha como recompensa? Ganha pensamentos produtivos e alinhados com a vontade de Deus. Ganha companheiros de jugo. Olha o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Provavelmente o cara que está recebendo a carta. Companheiro de jugo. Jugo é uma peça de madeira. Na roça lá a gente chamava de cangalha. É a peça de madeira que coloca na nuca do boi. Você tem 2 bois. Você quer juntar a força dos 2 para puxar uma carga mais pesada, porque um boi só não vai dar conta. Então fizeram o jugo, que é essa peça de madeira que pega na carcunda de um boi e na do outro boi. E une, a peça de madeira une os 2 bois. E as cordas puxam o peso que vem atrás. Isso é o jugo. O que é colocado numa pessoa. O que Paulo está dizendo para o cara lá é o seguinte: quando a minha carga ficou pesada, Deus te colocou do meu lado. E aí Deus nos uniu por um jugo. E você dividiu a carga comigo, para a gente puxar junto. Quando nós vivemos em unidade, a gente ganha companheiros de jugo. Gente que na hora que a carga fica pesada, ela se coloca do lado. Ei, brother, tamo junto, bora! Aí ficou pesado para os 2, chega mais um. E aí já são 3 puxando. E aí depois são 4, e são 10, e são 20. E podem ser todos. Imagine se todos estivessem na mesma direção. Se todos estivessem unidos para todos levar as cargas de todos. Ia dividir o peso, não ia ficar pesado para ninguém. Só que a gente prefere brigar. E aí as nossas brigas se tornam um peso a mais que temos que carregar. Eu sou um burro, né? A gente já está cheio de peso para carregar. Injustiça, maus tratos, abusos, desigualdades, mentiras. A gente tem tanta coisa ao nosso redor para carregar de peso. Aí a gente vem para um lugar que a gente pode se unir para termos, unidos pelo jugo de Deus, que é leve, que é suave. Vinde, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, carregando os pesos da vida sobre si, tomem sobre vós o meu jugo. Eu estou com a cangalha na minha carcunda e tem um lugar aqui do meu lado. Entra aqui do meu lado para eu ajudar você a levar o seu peso. Tomem sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. É suave.
O que é que Jesus está dizendo naquele contexto de Mateus 11, 28? A religiosidade que eles criaram aí, ó, você tem que decorar tudo, você tem que aprender tudo, você tem que saber tudo, você não pode vacilar uma vírgula, é pesado, a religiosidade é pesada. Comigo não, é só você olhar para mim e fazer o que eu faço, é leve. É só você me imitar, o que eu fizer você faz, o que eu não fizer você não faz. Pode ser assim? 2, 3 e já. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos, bora. É leve. Só que a gente vai criando os julgos pesados. Não pode isso, não pode aquilo. Isso não é de Deus, isso não é não sei o quê. Aí a Zevódia levanta, cheirosa. E tem uma turma que gosta de um cheiro bom. Aí a Cinti que levanta, oferecendo a bufunfa. E tem uma turma que brilha os olhos. E aí fica um cheiro bom e umas moedas caindo. E o povo vai indo atrás. E aí vai criando problemas que não eram necessários existir. Portanto, a igreja precisa dessa recompensa. A unidade, gerando pensamentos unidos com Jesus para serem produtivos. Vamos pensar em produtividade, gente. Um tempo precioso que a gente gasta pensando besteira. Por que a gente não pensou numa estratégia, numa ferramenta, numa maneira de ir e pregar e fazer mais discípulos? Já que é para gastar neurônio, vamos gastar com o que presta. É por isso que lá no versículo 8 ele disse: gente, pelo amor de Deus, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se tem alguma virtude, algum louvor, pensa nisso. Pensa nisso. Não fica pensando, ai, que a Evódia, não sei o que, porque a Cinti, não. O que você está pensando é verdadeiro? É verdadeiro? Ah, eu vi uma cena ali que eu vou te falar, hein? Aí já começa. Às vezes você interpretou a cena, nem era aquilo que você está achando que aconteceu. Aí você começa. Mas não fica assim. E aí o que é pensamento desemboca na fala. O que é fala desemboca num hábito. O que é hábito desemboca num caráter. E aí de tanto pensar besteira, acaba recebendo o rótulo. O cara da besteira. Porque só fala e só faz. Mas onde que surgiu? Porque não pensou nas coisas boas, nas coisas justas, nas coisas amáveis, de boa fama. Então, como é que a gente vai ter unidade tendo pensamentos ruins? Não tem como, não tem como. Então, para ter unidade, pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Não importa quem está certo, importa quem está perto. Está perto de Deus e de cumprir a sua ordem, então vai com Deus. Então, estamos no mesmo barco, para o mesmo lado. Ganhou uma vida? Ganhou. Restaurou um casamento? Restaurou. Atraiu pessoas para a vontade de Deus? Atraiu. Encheu o batistério? Encheu. Então está certo, está tudo certo. Caso contrário, não está certo. Amém. Então, a gente ganha esse pensamento produtivo, a gente ganha companheiros de jugo, a gente ganha o nome escrito no livro da vida, porque nós somos crentes. Olha aí o versículo 3, parte B. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, porque às vezes as donas, Evódia e a Cinti, que elas estão brigando porque precisam de ajuda. Também não está sabendo direito o que fazer, não está sabendo o que está falando, está precisando de ajuda. Porque elas se esforçaram comigo no Evangelho. Está vendo Paulo dizendo? As mulheres são crentes, as mulheres são piedosas, as mulheres são boas de serviço, só que agora elas cismaram de estar certa. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo, esse povo é convertido, esse povo é crente, esse povo vai para o céu, o nome deles está no livro da vida, no Biblos Zoe, no livro da vida, eterna. Esse povo foi salvo, só que de vez em quando desanda. Vamos alinhar os ponteiros, para a gente continuar caminhando, igreja. Amém? Depois,
A unidade promove pensamentos produtivos, companheiros de julgo, nome no livro da vida, porque vai sendo acrescentado. Quanto mais unidade, mais gente vai chegando. E o livro dessa turma que já está no livro da vida, porque foi escrito desde a fundação do mundo, vão chegando e reconhecendo, eu faço parte disso aqui, então vamos embora. E aí tem Jesus como fonte de alegria, como única fonte de alegria. Olha o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Se o Senhor não for a nossa fonte de alegria, nada vai nos alegrar. Porque a alegria é um estado de espírito, não depende da circunstância externa. Esses dias eu vi uma foto linda, maravilhosa. É porque eu não tenho costume de preparar as coisas ali para mostrar para vocês. Porque eu tenho dificuldade mesmo, é dificuldade. Ora por mim para Deus me dar essa graça, porque fica mais legal, mas eu tenho dificuldade. A foto linda. Um menino no primeiro, era um pódio. Tinha 3 meninos. Um menino estava no primeiro lugar, segurando um troféu assim. O menino no segundo lugar, com a medalha assim. E o menininho do terceiro lugar estava com a florzinha, assim, ó. Eu olhei, falei, gente, que coisa linda. Coisa linda. Não importa o lugar que ele chegou, ele está alegre. Porque a alegria não depende do que está do lado de fora, a alegria depende do que está do lado de dentro. Você é feliz, você tem Jesus como fonte da sua alegria, você dá gargalhada comendo miojo. E tem gente que não consegue rir comendo filé mignon, porque aqui dentro não tem alegria. O dinheiro, gente, pode comprar casa, mas não compra um lar. Pode comprar uma aliança de ouro com diamante, mas não compra um casamento feliz. Dinheiro compra um monte de, compra o melhor carro que tiver, mas não compra uma boa viagem. Alegria no Senhor. Essa é a orientação do apóstolo. Se a fonte da alegria de vocês forem o Senhor, tudo vai fluir. Uma igreja unida tem os pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. Companheiros de jugo para dividir as cargas, nomes escritos no livro da vida, Jesus como fonte de alegria, e paz, tranquilidade, moderação, no lugar da ansiedade. Tem que fazer logo, tem que fazer logo, tem que fazer logo. Ai, meu Deus, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Tem que fazer logo, deixa eu correr. Mandar logo umas 15 mensagens, dar uns 30 telefonemas. Porque a gente tem que fazer, tem que resolver o que vai ser de nós, o que vai ser da igreja, tem que fazer. Tem que fazer nada, irmão. Tem que fazer nada. Tem que dormir. Porque aos seus, Deus dá enquanto dorme. A gente prega a paz e não vive em paz. Então vamos correr logo, uma reunião, uma conversa, arrumar alguém e tem nada. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, meu irmão. Está desesperado por quê? Está ansioso por quê? Está aflito porque, moderação, calma, vai dormir, deixa passar uns dias, amanhã você fala, semana que vem você liga, daqui a 10 dias a gente reúne, no mês que vem, vamos marcar, tem que resolver logo, bora, 30 dias, bota aí para 30 dias, ai, mas que irresponsabilidade, deixa eu te dar uma notícia, ninguém, por mais zeloso que seja, por mais piedoso que esteja, vai conseguir se preocupar mais com a igreja do que o dono dela. Perto está o Senhor. Ninguém está mais preocupado com o bom andamento disso aqui do que Jesus, gente. Eu não morri na cruz por ninguém, não. Você está doido? Eu vou dormir. Vou para a praia. Eu vou jogar meu basquete. O que não tem jeito já está resolvido. O problema, tem solução? Tem. Então bora fazer. Não tem solução, então acabou o problema.
Simples assim. Simples assim. Simples assim. Seja conhecida a vossa moderação. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, gente. Ai, que tem que ser logo. Ai, porque... Ai, porque... Ei, calma. Ei, moderem-se. Sossega. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus os vossos chiliques. É isso que está aí? Ah, tá. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas fofocas, as vossas mensagens, as vossas conversas, a vossa criação de grupinho para resolver os problemas. Seja conhecido diante de Deus as vossas orações. Tem que fazer alguma coisa? Tem. Bora cair de joelho. Tem que orar. É o que a Bíblia está dizendo ou não é, irmãos? As vossas petições. Ai, tem que pedir, tem que fazer uma petição. Falar logo com o Gabriel, com a Alice, que eles já passaram na OAB, me ensinar a fazer uma petição, que eu vou falar com o senhor juiz, aqui a petição que eu estou fazendo, que tem que resolver logo esse problema. Aí Paulo, usando a linguagem jurídica, ele está fazendo. Você quer resolver fazer uma petição? Então pede para o juiz lá. Ó. É ele que libera o negócio. Cai de joelho e fala com ele, porque é ele quem resolve. Eu tenho um amigo crente, piedoso, e ele é bem assim mesmo, até demais no meu julgamento. Aí de vez em quando eu estou assim mais aflito, e eu falo com ele, não sei o que, ele, manuzão, vamos falar com quem resolve? Na primeira vez eu falei, tá, porque a gente é humano, a gente é limitado, a gente é burro demais. Aí eu falei, e quem que resolve? Ele falou, você não sabe não? Eu falei, ah, mas vai ligar para quem? Porque aquela situação era para o fulano, que é presidente lá de não sei o quê. Ele, rapaz, falar com quem resolve, moço. Quem resolve não é presidente de nada, não. Quem resolve é lá, ó. Aí eu já constrangidão, você não avisou. Aí ele imediatamente, Senhor Jesus, o Senhor conhece teu filho, tua causa, o seu problema. E fez uma oração mansa, moderada, tranquila. E eu falei, gente, pronto, é assim que faz. Bora falar com quem resolve. Ah, porque o problema surgiu, e aconteceu, e agora? Ah, e agora? Bora falar com quem resolve. Que a nossa moderação seja conhecida. Que não brote em nós ansiedade nenhuma. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem poder para guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Se estivermos unidos, nossos pensamentos estarão alinhados, teremos companheiros de jugo, nome no livro da vida, Jesus como fonte de alegria e paz no lugar da ansiedade. E de glória em glória. E como disse o Pedro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, Ele faz. Ele faz. Em tudo, não andem ansiosos, porque ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um segundo a mais na sua vida. Olha os pardais. Eles não trabalham, não têm carteira assinada, não têm 13º, e não falta nada para eles. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, com toda aquela riqueza, nunca se vestiu tão bonito igual um lírio do campo. Se o nosso Pai, o juiz lá que a gente faz a petição, se ele cuida tão bem de passarinho e de planta, não vai cuidar dos seus filhos? Deixa ele cuidar. Deixa ele cuidar, ele sabe o que faz. E a gente não sabe nem o que fala. Portanto, quando a igreja está unida, ela ganha, além de paz no lugar da ansiedade, ela ganha referências e exemplos. Referências e exemplos. Versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz
será com vocês. Paulo, mais uma vez, ele faz isso com os de Éfeso, ele faz isso com os de Corinto, agora ele faz aqui com os de Filipos. Ele bate no peito e diz: olhem para mim. Olhem para mim. Vocês sabem tudo que eu já vivi. Vocês sabem tudo que eu experimentei. Vocês sabem tudo que eu passei. Se alguém nessa história teria motivo para chorar, sou eu. E eu estou dizendo a vocês: alegrem-se. Olhem para mim. Tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim e tudo que vocês viram de mim, eu andei com vocês um tempão, vocês andaram do meu lado, vocês viram minha vida, o meu jeito de falar, de reagir, de ensinar e de viver o que eu pregava. Olhem para mim, disse o apóstolo. Tenham-me como um exemplo. Tenham-me como uma referência. Ai, mas Paulo aqui está sendo soberbo. Ele está querendo se tornar o Cristo da igreja. Claro que não, ele já disse antes. Ele já disse antes quem é o dono da igreja. Quem é que manda? Phronen Nikirios. Obsessão em Jesus. Jesus é o modelo da igreja. Mas a igreja precisa de exemplos e de referências. Exemplos e referências. Sabe qual é a melhor liderança de um ministério de casais numa igreja? São casais equilibrados, alinhados, acertados, que depois de tantos anos ainda permanecem juntos. Gruda neles que a gente aprende sobre casais. Sabe qual é o melhor ministério de juventude de uma igreja? Os líderes, jovens e adolescentes, crentes, piedosos, que conhecem a palavra, que são sérios, maduros, comprometidos e que fazem discípulos. Melhor ministério de homens, homens com H, que são pais de família, que pagam suas contas, que tratam sua esposa como Cristo trata a igreja, que são homens de caráter, responsáveis, homens de oração, conhecedores da palavra, fiéis no seu ministério. Esse é o melhor ministério de homens que existe, é só olhar para esses caras. Mulheres, qual é o melhor ministério de mulher que existe? Quem são as melhores líderes de mulheres de uma igreja? Mulheres piedosas, que às vezes nunca nem subiram aqui, mas são fiéis aos seus maridos, submissas aos seus esposos, fiéis à vontade de Deus, submissas a Cristo, mulheres de oração, conhecedoras da palavra e que desempenham ministérios que fazem discípulos. Essas mulheres são as melhores ministérios de mulher de uma igreja. E assim sucessivamente. Qual a área que você precisa olhar? Qual a área que você precisa de uma demanda específica? A gente tem que trazer um pastor de tal área, tem um líder de tal área está precisando de não sei o quê, tal área está precisando de não sei o que lá. Não, é só você ter exemplos e referências naquela área. Está com dificuldade naquela área? Gruda em quem é bom naquela área. Eu tenho um filho adolescente, não sei o que fazer. A gente precisa de um pastor de adolescente. Não! A gente precisa grudar em alguém que já criou filhos adolescentes e eles se encaminharam bem na vida, gruda neles e aprende com eles. É simples. Uns aos outros, para que a igreja seja edificada. O problema é que a gente transformou tudo em evento. A gente transformou tudo em treinamento, capacitação. Vamos ensinar a criar os filhos. Aí faz uma palestra, tem que ter biscoito, tem que ter café, tem que ter comida, senão os crentes não vêm. Aí tem não sei o que, aí tem que trazer o palestrante e não sei o que, e não sei o que lá. Aí a gente vem para aprender a criar filho. Não aprende! 300 milhões de palestras, de livro, de congresso, e os meninos estão dando trabalho, direto. Como é que aprende a criar filho? Gruda em quem criou bem os filhos. Olha a sua volta. Cadê a turma que criou bem os filhos aqui? Deixa eu ver. Ih, daquele ali desandou, estou fora. Ih, daquele... ali, ó. Olha ali, ó. Respeita os pais, estudioso, trabalhador, crente. Como é que conseguiu? Passou pela adolescência dentro de casa, pai e mãe, e deu um menino bom desse aí, um adulto. Olha, casou direitinho e tal, e tal, e tal. Como é que conseguiu ficar esse menino bom assim? Deve ter acertado em alguma coisa. Gruda naquele casal ali, é o melhor ministério de criação de filhos. Então, o problema é que a gente foi inventando coisas. Inventando. A Bíblia nunca mandou criar. Ministério de música, de jovem, de mulher, de homem, de recepção, de visitação. Me mostra, não tem.
É tudo para aplacar a consciência do cara que não quer levar sua mente cativa a Jesus e fazer discípulo. Aí ele fica tentando inventar, só para dormir em paz. Assim, eu fui no culto, eu dei o dízimo, eu fiz um evento. Olha que crente piedoso eu sou. Ai, que sono maravilhoso. É só para aplacar a consciência dele que está pesada. O que é que nós precisamos? De referências e exemplos. Precisamos de uns Paulo, para a gente olhar e falar assim, ó, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi daquela pessoa, vou grudar nela. Vou ser mentoreado por alguém, vou ser discipulado por alguém. Olha para alguém e gruda nessa pessoa, que tem as características, que tem as atitudes, que tem os pensamentos cativos à vontade de Deus. É simples, e nem precisa ser eu. Aliás, se não for eu agradeço muito, porque estou bem atarefado. Precisando até de companheiros de jugo, de gente para se levantar junto e bater no peito e falar, é eu aqui, ó, imita eu, que eu sou igual a ele. Conheço Bíblia igual a ele, prego igual a ele, crio meu filho igual a dele, minhas contas estão em dia igual a dele, tudo igual aqui, ó, aqui, eu vou falar aleluia, vai lá, turma, ô bênção, quanto mais melhor. O problema é que um monte de gente irresponsável fica se irresponsabilizando pelas coisas. Responsável, eu levantar, bater no peito, olhar para mim, Deus me livre. Sei. Muito bonito. Como é que a igreja vai ter unidade? Como é que vai ter alegria? Não vai. Aí vai ficar a Evódia e Cinti brigando, e a gente no meio, jogando água, e tentando, a turma do deixa disso, e vai tocando o barco aí, ó, e vamos aí, até quando, sei lá quando. Mas o que nós precisamos é disso. Renovação no cuidado mútuo. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo, eu fiquei muito alegre quando recebi a notícia e percebi que novamente vocês estão se levantando como igreja para cuidar de mim. Muito obrigado. Da mesma forma que eu cuidei de vocês, agora vocês cuidam de mim. Isso alegra muito o meu coração. Isso é unidade na igreja. Porque hoje sou eu quem cuido, amanhã sou eu que preciso de cuidado. E quem não cuida de ninguém, não vai ser cuidado por ninguém. Quem cuida já é esquecido e quase não é cuidado. Olhe para o apóstolo. Quantos discípulos esse cara fez? Quantas igrejas esse cara plantou? E na hora que ele mais precisou, quem estava lá dando moral para ele? Quase ninguém. Então, imagine comigo, aqueles que cuidam de um monte, quando precisam, não tem quase ninguém para cuidar deles, imagina quem não cuida de ninguém. Você está cuidando de quem, filho? Você está cuidando de quem, filha? Quem é alvo das suas orações, do investimento do seu tempo, do seu dinheiro? Quem você está levando para comer com você, para sair com você? Na vida de quem você está investindo? Quanto mais, melhor, porque daqui a pouco é você que vai precisar de cuidado. Aí é por isso que tem um monte de gente que reclama. Fiquei doente, ninguém veio me visitar. Mas você, quando estava boa, visitou quem? Estou sumido, ninguém me ligou. Mas você ligou para quantos? Quando você vinha no culto, direto, e sentia a falta de algumas pessoas, você ligava para elas? Não. Então, todo mundo só está reproduzindo o seu mesmo comportamento. Assim como você não ligou para ninguém, ninguém ligou para você. Porque a gente precisa criar vínculos. A gente precisa criar vínculos. E só cria vínculo no relacionamento. E para relacionar tem que ter cuidado mútuo. Eu cuido de você e você cuida de mim. Senti sua falta, eu te dei um toque. Aí quando você sentir minha falta, você me dá um toque, entendeu? E aí a gente vai assim, ó, uma mão lavando a outra e as duas lavam a cara e glória a Deus e aleluia. O problema é que a gente só quer vir a nós, consumidores da fé. Consumidores. Eu quero entrar, quero ser bem recebido, quero ser bem tratado, quero que todo mundo olhe para a minha dor, porque a minha é a pior. Está todo mundo doendo, filha. Está todo mundo sangrando. Aliás, se você me ver por dentro aqui, ó, sobra nada.
Mas o sorriso está no rosto. Que essa é a alegria que vem do Senhor, não depende das circunstâncias externas. Se você ainda é abalado pelas circunstâncias externas, você precisa render-se à unidade da igreja, render-se à recompensa dessa unidade, que é o pensamento cativo a Jesus, companheiros de jugo, nome no livro da vida, Jesus como fonte de alegria, paz no lugar da ansiedade, referências e exemplos para olhar e imitar, renovação do cuidado mútuo, viver sempre contente. É possível? Está dizendo aí, 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo está dizendo aí, eu sempre estive alegre. Tem muita comida, glória a Deus. Tem comida nenhuma, glória a Deus. Tem um monte de gente se convertendo, glória a Deus. Tem um monte de pedra na sua cabeça, glória a Deus. Um monte de gente te ajudando, te ofertando, te abraçando, achando até que você é Deus. Glória a Deus. Agora não tem ninguém do seu lado, você está preso sozinho na cadeia. Glória a Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Já contei aqui uma experiência, tem até uma foto que eu depois mandei e mostrei. Já faz muito tempo, vou contar de novo. Tem um monte de visitante novo aí. Aliás, fiquem ligados, me ajudem, tem muitos. Eu e meu filho, uma fase difícil da vida, difícil. E nós dois, e abri a despensa, Ana Paula trabalhava em 3 turnos, e eu num posto de gasolina 24 horas, numa construtora e numa imobiliária ainda. Trabalhávamos demais, mas ganhava pouco, porque o início da vida é assim mesmo. E aí, porque ganhar dinheiro é um mistério, gente. Tem nada a ver com quantidade de hora que você trabalha. É um negócio que envolve maturidade e tal, O negócio é que nós trabalhávamos muito estresse, muito cansaço, filho pequeno, e não tinha dinheiro, não sei como é que era, mas era. E aí, eu com meu filho pequeno, na hora do almoço, a Ana Paula ligou e falou, agarrei aqui, atrasei, não sei o quê, que não vai dar tempo de eu ir em casa, porque a gente andava de ônibus e dependia, e eu tinha uma Fiorino velha, que era uns pedaços amarrada no arame, literalmente, o distribuidor dela era amarrado com um cadarço. Um tênis meio velho rasgou, eu peguei o cadarço, amarrei o distribuidor e abria. Quando abri o capô da Fiorino, aquele monte de... Eu fui levar o Manuzinho na escola uma vez, o amortecedor, amarrado com o arame, eu fiz a curva, o arame arrebentou, ela... E a roda foi embora assim. E eu com ele, pequenininho, meu Deus, foi bom demais, né? Aprendi a viver contente em toda situação. E aí eu estava com ele, abri o negócio, tinha um miojo, louvado seja Deus, por isso que a gente ama miojo. E aí eu peguei o miojo e fiz o miojo e tá, e pá, e peguei tudo que tinha lá, resto de cebola, resto de alho, pimentão, resto de cenoura, tudo que tinha, joguei, misturei, e botei no prato dele purinho, e peguei um restinho, um pouquinho para mim, e botei assim, só miojo, puro, e botei no prato, e ele olhou assim, aí ele olhou para mim, e falou, é isso, pai? Eu falei, é. Aí ele, não tem mais nada? Eu falei, não tem não. Eu falei, tem, peraí, abri a geladeira, tinha um sachê de ketchup, desses que a gente pega e leva para casa para fazer, você tá ligado? Aí, eu peguei o ketchup, aquele prato de miojo, e eu com o coração sangrando e rasgando, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo, eu trabalho tanto, meu Jesus, eu não tenho... E aí, época de seminário já, enfim, peguei o ketchup e abri e fiz um pinguinho assim, e fiz outro pinguinho, e peguei e fiz... Você entendeu o que eu fiz, né? Um pinguinho, outro pinguinho, fiz um sorrisinho de ketchup em cima do miojo e virei para o lado dele assim, o sorriso, aí ele olhou para mim, ele novinho, aí ele... Falei, isso aí, meu filho, come. Falei, pelo menos deu um sorriso. Pelo menos deu um sorriso. É um miojo, mas tem alegria, louvado seja Deus. Sabe, queridos, quando a gente tem Jesus como a nossa única fonte de alegria, quando a gente está unido, caminhando no centro da vontade de Deus, quando a gente tem o nosso pensamento cativo com o dele, a gente tem pensamentos produtivos,
a gente tem companheiros de jugo, a gente sente o nosso nome está no livro da vida. O máximo que pode acontecer é eu morrer, e se eu morrer eu vou para a eternidade, louvado seja Deus. Jesus é a fonte de alegria. Eu tenho paz no lugar da ansiedade, eu tenho referências e exemplos, gente que eu olho até hoje, desde essa época, gente que eu olho e falo, aquilo ali sabe criar filho, aquilo ali sabe conduzir um ministério, aquilo ali sabe ser crente, eu vou grudar nessa gente, tudo que eles falarem eu vou ouvir, vou imitar, porque eu vejo Jesus neles. Eu vou ser mentoreado por eles, eu vou falar, ainda que seja contrário ao que eu quero, ainda que seja contrário ao que eu desejo, contrário ao meu temperamento, à minha vontade, o meu desejo. Ele está falando, é por aqui, aí eu consulto o outro e fala a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Não é possível que está todo mundo errado e eu estou certo. Mas tem gente que não consegue ouvir conselhos. Vai aqui, escuta um conselho, vai ali, escuta o mesmo conselho, vai lá, escuta o mesmo conselho. 10 pessoas falaram a mesma coisa, ele olha e fala, não, mas eu vou fazer o que eu quero. Aí não tem outra coisa, a conta está fechada, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu preciso de paz no lugar de ansiedade, preciso de referências e exemplos, preciso de gente para me mentorear, para me discipular, e preciso de gente para eu mentorear e discipular também, porque tem sempre alguém que sabe mais que eu, e tem sempre alguém que sabe menos que eu. Preciso renovar o cuidado mútuo. Eu estou cuidando de alguém está cuidando de mim, eu preciso entrar nesse processo, porque a igreja unida é isso. Se não tiver assim, não é de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Preciso viver sempre contente, independente das circunstâncias. Assim, a alegria do Senhor será a minha força. Por isso que o último versículo da perícope, que é o 13, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece. Como disse Neemias, e nós aprendemos aqui umas quinta-feira atrás. Abriu o livro da lei, leu na frente de todo mundo, o povo alegrou-se com a lei, com a pregação da lei, e ele disse, gente, o negócio é o seguinte, a lei precisa voltar a vigorar no nosso meio, porque a lei gera alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Mas não tem como a alegria do Senhor ser a minha força, não tem como eu poder todas as coisas naquele que me fortalece sem alegria. Por isso que Paulo fala de alegria por toda a perícope. Minha alegria, essa igreja. Ah, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me sobremaneira, porque agora mais uma vez vocês renovaram o cuidado comigo. Eu aprendi a estar contente em todas as situações. A minha alegria não depende das circunstâncias. E aí no 13 ele amarra, emenda e diz, tudo posso. Ele poderia dizer, naquele que me alegra, mas não, ele diz, naquele que me fortalece. Porque a alegria do Senhor me fortalece. Se eu consigo ter alegria numa igreja, ainda que eu saiba dos problemas dela. Se eu consigo transmitir alegria para alguém, repetidas vezes, outra vez digo, alegrai-vos. Se eu consigo me alegrar com alguém que está cuidando de mim, porque eu já cuidei dele. Se eu aprendi a estar alegre em todos os momentos bons e ruins, essa alegria só pode vir de Deus, e a alegria do Senhor me faz forte. É isso que o apóstolo está ensinando. E quem foi esperto e inteligente, aprenda. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus está dizendo para a sua igreja. Faça a terra se alegrar com a alegria do Senhor, através da nossa unidade. Se formos unidos, como Deus é um, como Jesus pediu. Pai, faça-os um, como eu e o Senhor somos um. Nós somos um, irmãos, um só povo.
Um só Deus, um só lugar, todos vamos morar. Não há espaço para desunião. Não vamos entristecer o coração de Deus. Não vamos ficar com os nossos corações tristes, por causa de divisões, por causa de pensamentos improdutivos. Vamos unir o nosso pensamento ao de Cristo. Ninguém tem que estar certo, todo mundo tem que estar perto de Cristo e do seu mandamento. Ir e pregar, ensinar a guardar, batizar e fazer discípulos. Assim a igreja será unida, assim a igreja fará a terra se alegrar. Louvado seja Deus e a sua palavra para todos sempre. Amém.